Amém, irmãos? Olha só, nós estamos no 6º mês do ano. E essa madrugada, enquanto estava em oração, Deus começou a trazer algumas palavras. E hoje eu amanheci com a palavra de Deus sobre essa ação que Deus tem para nós em andamento. E mês 6, a gente está fechando o balanço do primeiro semestre. E a gente já está caminhando para o segundo semestre, 2005/2. Então, quando eu olho para esse texto e alguns outros que a gente vai usar hoje aqui, eu entendo que quando nós estamos no momento de fazer esse balanço com a nossa vida com o Senhor, e a gente é inteligente se fizermos isso de tempo em tempo com o Senhor, nós vamos conseguir não perder o rumo diante daquilo que Deus já colocou para nós. A gente vai conseguir não perder o rumo diante daquilo que nós temos de projeto junto com o Senhor. É muito provável, é bem provável que grandes coisas que você projetou em novembro e dezembro de 2024, você teve dificuldades para realizar até aqui. Alguns desses aparentemente até frustrados foram, não aconteceram. E aí, às vezes a gente tem a tendência de pegar isso, jogar esse projeto para a gaveta, ou até mesmo jogar ele fora, achando que não cabe mais em nós. E a gente vai perceber que a grande verdade é que o mesmo Deus que esteve com a gente projetando, tem que ser o mesmo Deus que vai caminhar com a gente até a realização desse projeto. A gente tem que entender que em alguns momentos a gente vai passar por adversidades, mas isso não quer dizer que Deus não está com você. Deus permite a prova, a adversidade, para saber se seu coração ainda está ali. E se seu coração estiver ali, Ele está com você para você chegar diante daquilo que Ele tem para você. Abacuque vai falar isso no final do livro dele, 3 capítulos apenas. Mas se você pegar o primeiro capítulo de Abacuque, ele começa com uma queixa ao Senhor. A oração dele ao Senhor é: até quando, Senhor, até quando? Ele começa se queixando, Deus dá uma resposta. Eu gosto do que Abacuque fala no capítulo 2, o verso 1, quando ele termina de fazer, Sônia, a segunda queixa. Ele terminou a oração, Devani, e fala bem assim: permanecerei no meu posto de vigia, tomarei posição no baluarte e aguardarei para ver o que ele me dirá e qual resposta eu terei à minha queixa. Na outra versão que eu estava lendo também, ele fala parecido, mas ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que responderei quando eu for arguido. Ou seja, Abacuque só vai conseguir trazer aquela oração final, agora não mais como queixa, mas dizendo que no meio dos anos, Deus, Ele traz esse renovo, no meio do tempo, ou de tempos em tempos, Ele vai trazendo esse renovo para você avançar. Por quê? Porque ele perguntou a Deus, ele questionou a Deus, ele se queixou com Deus, mas ele fez isso como oração e ele ficou aguardando a resposta do Senhor. Então eu vejo que esse profeta é alguém que fala com Deus, mas alguém que está numa posição esperando Deus falar. Eu tenho esse costume de falar, meu pai que às vezes manda uma mensagem para mim, e ele fala bem assim: você está na sua torre de oração? Porque uma vez conversei com ele falando sobre isso. Você tem que ter uma torre de oração, um lugar onde você aguarda Deus falar com você. E aí, Abacuque está ali, eu fiz minhas queixas, eu falei do meu ponto de vista, como eu disse para você, a gente apresenta a Deus nossas limitações. Eu sou um pai, eu falo para Deus como eu preciso cuidar da minha casa com as minhas limitações, com a minha vida financeira, com a minha saúde, com os recursos que eu tenho, com o que eu posso fazer. Eu mostro isso para Deus, mas olha só, gente, Deus está no lugar muito mais alto, Ele vê de cima para baixo. Deus está já no nosso dezembro, Ele já sabe como a gente vai chegar lá. Deus consegue enxergar em um nível que a gente não tem condições de enxergar hoje. Por isso Abacuque falou: eu apresentei as minhas queixas, mas agora eu vou diante daquele que está enxergando tudo. Eu vou diante daquele que tudo pode fazer. Eu vou diante daquele que Ele sabe quando tiver uma resposta para mim, Ele vai falar, e aquilo que Ele fala vai acontecer. Eu posso falar a semana inteira, posso ter falado com Deus de janeiro até hoje,
Mas se ele falar uma resposta, a resposta dele já tem decreto, já começa a acontecer nessa noite. E eu creio que essa noite Deus tem resposta para você. Então ele se posiciona e Deus dá uma resposta para ele. E quando Deus dá essa resposta, não tem mais queixa. Agora tem uma oração de gratidão. Depois que Deus dá essa resposta, a queixa vai embora. Por quê? Porque agora a gente começa a enxergar com os olhos do Senhor. E sabe, isso que parecia impossível para você, é porque você está olhando com seus olhos. Mas essa noite Deus vai te dar uma visão além do seu alcance, uma visão que vai pela sua fé, uma visão que você vai começar a ver da ótica divina na sua vida. E o que parecia ser impossível para você, é totalmente possível para Deus, porque Ele é o Deus que é poderoso para realizar nos nossos dias aquilo que Ele já fez. Então Abacuque, ele fala bem assim, e nós lemos isso: Senhor, eu ouvi falar a tua fama, Senhor, eu tremo diante do que o Senhor já fez. Realiza de novo, Senhor, nos meus dias, na nossa época, o que o Senhor fez no passado. O nosso Deus é Deus de coisas novas, mas a gente não tem problema algum se Deus fizer para na sua vida, ou fizer na sua vida um milagre repetido, um milagre como Ele fez no passado, um milagre como Ele fez nos tempos bíblicos, um milagre como Ele fez de Gênesis e Apocalipse. Você não tem problema algum, porque ali sempre revelou o poder e a glória do Senhor. E esses são dias de nós podermos ver a mão do Senhor sendo liberada sobre nós. E por que esse texto? Porque na outra versão que ele fala que Ele aviva no meio dos anos, Ele notifica, Ele informa. Olha só, o jeito que você começa, você não vai até o final assim. Chega uma hora que você precisa dessa ajuda, desse impulso do Senhor para você. Enquanto preparava a mensagem, eu lembrei de algo. Você vai perceber que as piscinas olímpicas, elas têm um tamanho padrão. Você pode ter um lugar que teria muito mais espaço e até mesmo tecnologia para poder fazer uma piscina ainda maior, mas as piscinas têm os mesmos tamanhos, para justamente os atletas se prepararem para aquele percurso que eles vão fazer. Então, algumas provas você vai precisar estar na piscina, não apenas de ida, mas indo e voltando. E cada vez que você chega numa borda, isso também é treinado, a maneira como você vai fazer essa volta na borda. Por quê? Porque essa impulsão faz com que você consiga chegar mais rápido no destino final. A nossa vida também é uma vida de etapas. A nossa vida, um ano, a gente tem 4 estações. A gente tem etapas que a gente vai vencendo. A gente tem 12 etapas chamadas meses, 52 etapas chamadas semanas, 365 ou 66 dias, etapas chamadas dias para nós. Por quê? Porque é totalmente necessário a gente buscar reforço no Senhor a cada uma dessas etapas. Deus não colocou a gente aqui para a gente se desgastando, e se desvaindo e se perdendo. Não, Ele quer que a gente sempre volte à borda. Ele quer que a gente sempre volte até Ele. Porque toda vez que eu voltar até Ele, Anderson, eu vou conseguir impulsão. Toda vez que eu voltar até Ele, Adilson, eu vou conseguir impulsão. Porque tem hora que eu até sei o que tem que fazer, mas se eu não tiver o impulso do Espírito Santo, eu não consigo continuar fazendo. Então, gente, nada se perdeu. Você pode ter chegado em junho já sem força, mas eu te digo, aquele que fortalece as mãos está aqui, aquele que a sua força está aqui. Ei, Ele é aquele que aviva no meio dos anos, Ele é aquele que realiza no meio de nós. E essa noite Ele tem força para renovar, para chegarmos ao destino final. Eu olho e vou para outro personagem, Neemias. Neemias, lá no capítulo 6, o verso 15 e 16, vai contar para nós, quando ele está relatando que o muro foi construído em 52 dias. 52 dias, o muro foi reconstruído e todo mundo ficou maravilhado. Ele está dizendo o que aconteceu em 52 dias. E quem conhece a história de Neemias vai perceber que se não fosse Sanbalat e Tobias, o muro era menos tempo ainda, né? Porque tinha uns tempos que tinha que parar ainda para responder. Tinha tempo que tinha que... uns trabalhavam, outros ficavam de guarda. Mas quando você olha Neemias no capítulo 4,
quando a obra está na metade, o muro está na metade, o texto vai dizer para nós, irmãos, que os nossos irmãos israelitas daquela época, eles estão cansados. Eles, quando a obra está no meio do caminho, o muro está pela metade, eles estão precisando de força, eles estão querendo seguir em frente. O verso 6 fala bem assim: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que toda a sua extensão chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O verso 19 fala: então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, a obra é grande e extensa, estamos separados distantes uns dos outros, ao longo do muro, parados distantes uns dos outros. Do lugar de onde ouvirem ou estiverem ouvindo o som de trombeta, junte-se a nós, porque o nosso Deus lutará por nós. E dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas até o raiar da alvorada, até o cair da tarde. Aqui ele está dizendo que quando a obra estava na metade, ele precisou juntar o povo novamente e precisou encorajar o povo novamente. As coisas estavam acontecendo, metade do muro estava pronto, mas agora percebeu que os homens que estavam com essa dedicação total começaram a ficar mais fracos, começaram a ficar cansados, os adversários começaram a aparecer. E é isso que eu quero te dizer, que quando você começa a projetar, irmão, os adversários estão quietinhos, só observando você. E aí eles começam a vir com os contra-ataques. Olha só, isso aqui começa no capítulo 4, a primeira oposição a Neemias. Eles já foram até metade dos muros, e ali começa a primeira oposição. Depois, no capítulo 6, tem uma intimidação, ou tentativa de intimidação. Ou seja, é quando as coisas começam a andar que você começa a viver os contra-ataques do mal. Mas é também quando os contra-ataques do mal começam a chegar, que você começa a ver que você serve a um Deus Todo-Poderoso, que luta por você e que faz você seguir em frente. Então essa noite, eu não sei se você está na metade do projeto, se ainda está começando, ou se vai voltar a pensar começar essa noite, mas o seu Deus vai lutar por você, o seu Deus vai estar com você. Essa noite é para você chegar em dezembro firme, essa noite é para você terminar o ano bem, essa noite é para que você possa ter os sonhos acesos novamente e saber que o seu Deus luta por você, que o seu Deus está com você. E nesse mês de junho, de forma profética, Deus está dizendo: o meu 2025 ainda vai acontecer completamente em sua vida. Quando eu olho para o feito de Neemias, o muro derrubado, 52 dias, ele sabe exatamente, na metade do percurso eu tenho que motivar o povo. Deus sabe, irmãos, que a gente não vive atrás de conteúdos motivacionais, mas a gente tem o nosso Espírito Santo que nos inspira, e a inspiração do Espírito Santo para nós é motivação para avançar. E essa noite ele diz para você: não desista da sua casa, não desista daquele sonho, não desista daquele projeto, não desista da empresa, não desista dos filhos, não desiste. O que eu falei com você que poderia acontecer, vai acontecer. Não desiste, ainda que Sambalate, Tobias, adversários, demônios, potestades se levantem. Você tem um Deus que está acima de tudo isso, e essa obra não vai parar, porque Deus está em ação na sua vida. O tempo todo, enquanto nós estamos aqui, é como se eu visse a cena de você na piscina. Mais perto de Deus, a impulsão é maior para você. Mais perto de Deus, você consegue um impulso maior para chegar lá, e Deus tem impulso para você. Se o Eduardo puder, coloca na tela para nós, Eduardo, Salmo 126, a partir do verso 3. Salmo 126, a partir do verso 3, vai dizer bem assim: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Verso 4, Senhor, restaura-nos como as correntes do Negueb. O 5, aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. E aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes.
trazendo a sua colheita, trazendo seus ramos. Olha que interessante, nesses capítulos, versículos finais aqui do Salmo 126. Ele pega até a parte 1 ao 3, a gente só leu o 3, falando do que Deus fez na vida deles. Vai falando do que Deus fez, e ele testifica assim: coisas grandiosas o Senhor fez por nós, e por isso a gente está alegre. Então ele está fazendo um balanço e está lembrando o que Deus fez. No nosso caso seria de janeiro até aqui, seria buscar ainda mais na memória o que traz esperança, o que Deus fez no passado, nossa realidade com Ele, nos dias, nos anos, nos meses a qual nós servimos e caminhamos com Ele. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós. Mas agora olha o 4. O 4, ele está falando, ainda que Deus tenha feito coisas grandiosas, algumas desses feitos estão no passado com memória, me ajudaram até aqui, mas ele fala: Senhor, restaura-nos. Ele está no tempo presente pedindo restauração do Senhor. Ele não está desprezando o que Deus fez, isso é impulso, isso é fé. Mas agora que ele está junto, ele fala: eu preciso de restauração, eu preciso avançar daqui para frente, mas não vai ser de qualquer jeito. Eu preciso de um reparo, eu preciso que o Senhor me restaure, eu preciso que o Senhor possa me ajudar. Ele até coloca aqui: assim como o Senhor enche os leitos do ribeiro, as correntes do Negueb, faz isso, eu estou precisando dessa restauração. Tem vezes que você precisa de uma obra nova que joga tudo por terra ou faz uma coisa completamente nova. Mas tem coisas que são pequenas restaurações. E nas pequenas restaurações que acontecem, já começa a dar um fôlego novo. Se a gente fizer uma pintura nova, se a gente consertar algumas coisas aqui, já dá uma cara totalmente nova, é uma restauração. Por quê? Porque ao longo dos anos, as coisas que a gente vai usando vai se desgastando. A nossa fé que a gente vai usando vai se desgastando. A nossa armadura espiritual, ela vai se desgastando. As coisas que a gente tem de experiência com o Senhor vai se desgastando. A nossa força vai se perdendo. Não tem problema algum com o Senhor, mas é porque a gente está usando isso. Deus não te deu uma fé artificial, Deus te coloca na prova. O Paulo fala que tem um bom combate para lutar, então Deus vai colocar em questão tudo isso. Então o que a gente precisa muitas vezes é de uma restauração, antes de chegar à nova ação do Senhor. E eu creio que Deus tem restauração para nós dentro desse tempo, para que você possa vivenciar isso que Deus tem liberado para você. E aí quando ele termina de falar da restauração, aí ele lembra que tem um caminho de ida e que tem um caminho de volta. Ele lembra e faz a gente lembrar que Eclesiastes 3 diz que tem um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Nos faz lembrar que esse tempo, ele sempre coloca os antônimos. Sempre os tempos totalmente diferentes. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de espalhar, tempo de ajuntar, tempo de falar, tempo de escalar, tempo de chorar, tempo de sorrir. Então ele coloca que o caminho daquele que espera no Senhor, o caminho daquele que é restaurado pelo Senhor, o caminho daquele que tem a confiança plena no Senhor, o caminho daquele como Abacuque que fala, que sabe que o Senhor tem grandes obras feitas no passado, mas que pode realizar novamente nossos dias. É um caminho que na ida você está semeando com lágrima. É um caminho na ida que você sai chorando enquanto lança semente. E esse caminho vem para todos nós, irmãos. Esse caminho que nós passamos de ida, muitas vezes, as lágrimas tomam nossos olhos. Ou, quem sabe, você não chora por fora, mas por dentro você sabe como está. Ele quer dizer que é um caminho que é árduo, é um caminho que é difícil, é um caminho que você não vai encontrar o prazer inicial ali, mas é um caminho que você tem que percorrer. Porque ele fala, no caminho de ida você semeia com lágrimas, mas no caminho da colheita você colhe com cânticos de alegria. E ele repete de uma outra forma no 6, dizendo: quem sai chorando enquanto lança a semente,
voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Eu te digo, assim como cada estação tem uma roupa que você usa, assim começa a trocar a canção dessa próxima estação que Deus vai inaugurar para você. Deus vai inaugurar uma nova estação, e essa nova estação requer um cântico novo na sua boca. Ele é aquele que coloca um cântico novo na sua boca, Ele é aquele que coloca uma oração nova na tua boca, Ele é aquele que coloca motivos novos para você sorrir, Ele é aquele que tira as lágrimas dos olhos e começa a colocar sorriso nos lábios. Ele trabalha na sua vida. Então saiba, ainda que você está no caminho de ida, chorando, com as mãos calejadas, pesada, acorda e fala: tem que ir, né? Eu profetizo, o caminho de volta está chegando. Você vai voltar cantando, vai voltar sorrindo, vai voltar sabendo: o meu Deus é poderoso, o meu Deus cumpriu a sua palavra. E você vai poder dizer novamente: sim, coisas grandiosas o Senhor tem feito por mim, por isso eu sigo alegre. Se você precisa de uma restauração do Senhor nessa noite, Ele tem restauração para você. Se você precisa de uma confirmação de que Deus continua trabalhando na sua vida, Ele tem para você. Se você precisa de uma resposta do Senhor nessa noite, creia que Ele tem a resposta. Ele é a própria resposta. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite com toda a convicção: você vai chegar naquilo que Deus já prometeu para você. Você vai chegar naquilo que Deus já liberou para a sua vida. Você vai chegar na realização dos seus projetos, porque você tem um Deus que tem uma promessa em andamento. Você tem um Deus que tem uma obra em andamento. Você tem um Deus que seguirá atuando na sua vida. Se coloca de pé no seu lugar para a gente poder orar ao Senhor. Filipenses 1,6 fala: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. As minhas obras podem parar, mas a obra do Senhor, ela avança. Os meus planos podem frustrar, mas os planos do Senhor não, eles avançam. Até mesmo com as minhas frustrações. Neemias sai do palácio, vai lá ver como está o seu povo. Quando ele chega lá, ele sabe, tem uma obra para fazer. Sambalate, Tobias, eles falam: vamos parar ele. Poderiam parar Neemias, mas não conseguiram parar a ação do Senhor. Existem obras nossas que podem estar paradas porque a gente não confiou no Senhor para nos ajudar na execução. Neemias nunca falou com os homens: Davidson, vamos para o fronte de batalha com eles. Não, ele falou: Deus vai lutar por nós. A gente faz vigilância. A gente não é menino, a gente não é bobo. A gente trabalha com uma pá numa mão, com uma enxada numa mão, mas na outra a gente tem nossas armas. Mas quem vai lutar a nossa guerra é o Senhor. Porque quando eu saí do palácio para vir para cá, Deus falou que tinha uma obra em andamento para fazer, e é Deus que vai concluir essa obra. E eu digo para você, mãe, eu digo para você, pai, eu digo para você, jovem, eu digo para você, empresário, empresária, Deus que vai completar essa obra, que você confiar nas mãos dele para a execução também. O que nós mais precisamos é no dia a dia saber que o que pedimos a Deus, a bênção na projeção, você precisa também da mão dele na execução. Quando você tiver a mão dele executando junto com você, você vai se surpreender com o que pode acontecer na sua vida. 52 dias, ninguém acreditou. Falar da história de longe para nós, a gente não tem noção. Mas saber o tamanho daqueles muros, as portas que deveriam ser colocadas novamente no lugar, e saber que quem estava fazendo aquilo não tinha experiência nenhuma. O povo ficou acreditado porque viu que o Senhor estava com eles. Essa noite, creia, o Senhor está com você. Ele te ajuda nas suas batalhas. Ele te ajuda na execução dos seus projetos. A bênção a gente já pediu há um tempo atrás. Agora a gente quer a força, a restauração. A gente quer que Ele faça no meio dos anos, ou no meio desse ano. Traz um renovo, traz um avivamento. Notifica no Senhor, nos ajude.
nos direcione, fala, é por aí, você pode melhorar um pouquinho nisso, você pode fortalecer um pouquinho aqui, dá para fazer um pouco mais aqui. É isso que você precisa do Senhor, e é isso que Ele fará para você. Você não está servindo a um Deus de obras inacabadas, você serve a um Deus que aquilo que Ele começa, Ele pode completar, e Ele está em andamento naquilo que Ele já liberou sobre você. Paulo fala, eu estou convencido, eu estou certo, a boa obra que Ele começou, Ele vai completar, Ele vai completar, Ele vai completar. Igreja, Deus vai completar aquilo que Ele já liberou na sua vida. Deus vai completar aquilo que Ele já começou na sua vida. Essa noite chega para mais perto da piscina, chega para mais perto da borda, chega mais perto do Espírito Santo de Deus, chega mais perto do Senhor. Pega essa impulsão, você vai ver que esse mês Deus vai fazer coisas que quem sabe você sentiu dificuldade em maio, sentiu dificuldade em abril, sentiu dificuldade em março, porque as coisas já estavam andando, mas agora eu profetizo, você vai viver o seu junho, sabendo que o seu Deus é um Deus de coisas grandes, e que Ele realiza novamente, Ele faz novamente, Ele te aviva novamente, Ele te fortalece novamente, Ele luta as suas guerras, Ele renova as suas forças, para você chegar naquilo que Ele tem separado para você. É um tempo de virada de estação, sim, mas confia a estação que o Senhor tem liberado para você, o novo amanhecer que Ele tem para você, a promessa que Ele tem para a sua casa. Deus sabe exatamente, irmãos, como lidar em cada estação, mas a palavra dEle permanece para sempre. Aleluia.